A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico da GCR favorito. Muito obrigado pelas bênçãos desejadas, pelo carinho de todos os irmãos. É recíproco, meus irmãos. Eu agradeço as novas inscrições, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Estamos juntos nesse mesmo barco, por esse mesmo propósito. E o intuito desses meus vídeos que eu estou soltando nessas manhãs, né, meus irmãos, esclarecer mais algumas coisas acerca do Global Currency Reset também. Não são propriamente notícias, mas são acontecimentos que pode, às vezes, não ser do interesse de todos, eu posso até entender, né, isso, mas vou continuar trazendo as notícias pela tarde e pela noite, com a graça de Deus, até quando isso for possível, né, porque uma hora acredito que todos seremos contemplados. E hoje a leitura que eu gostaria de trazer é sobre o futuro do mundo, né? E são pequenas previsões pelas quais todos já nós estamos meio que inteirados desse processo, mas eu gostaria de lê-lo aqui para a título de conhecimento de todos. E quem tem interesse nesse assunto, muito obrigado, é também do meu interesse, né? E quiser compartilhar algo, fique totalmente à vontade, né? Sigamos firmes, né, meus irmãos? Pois juntos somos mais fortes. E vamos lá. Previsões para o futuro do mundo. Todas as nações do mundo concordaram em redefinir o valor de suas moedas para um valor padrão ouro comum, que todas as famílias, né, inclusive, garantiram em ativos de ouro tangíveis. Além disso, como resultado dessa nova harmonia macroeconômica, todo papel dinheiro do fiat, dólar americano, deve ser trocado, recolhido e queimado com a emissão de novas faturas lastreadas em ouro. Esse processo de troca faz parte de uma redefinição da moeda global e passou despercebido pela mídia de massa existente, cujos proprietários também possuem um sistema de banco central privatizado. Eles restringiram intencionalmente o livre fluxo de informações globalmente para proteger seus interesses. É um evento que nunca realmente aconteceu. No entanto, as moedas de papel sem verso emitidas por várias nações não existiam antes da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, as primeiras moedas eram geralmente lastreadas em ouro e prata e eram conversíveis neles. No entanto, redefinições de moeda por nações individuais não são incomuns. Por exemplo, desde 1900, a Alemanha viu pelo menos duas redefinições de moeda. O primeiro foi o colapso da República do Weimar no início dos anos 1920 e a segunda no final da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido passou por um evento semelhante entre duas guerras mundiais, quando foi forçado a retirar a libra como moeda de reserva mundial de fatores, e a Rússia experimentou uma reinicialização de moeda após a queda da União Soviética. Nos Estados Unidos, isso aconteceu pelo menos 3 vezes. A primeira foi em 1933, quando o governo Roosevelt declarou que os cidadãos americanos não podiam mais trocar dólares por ouro. A moeda posteriormente caiu 40% em relação ao ouro. A segunda vez foi no final da Segunda Guerra Mundial, quando os principais parceiros comerciais mundiais decidiram que o dólar americano se tornaria a moeda de reserva mundial, totalmente lastreado em ouro no mercado internacional. A última vez que isso aconteceu foi em 1971, quando os Estados Unidos separaram unilateralmente o dólar do ouro nos mercados internacionais e declararam taxas de câmbio flutuantes entre as moedas mundiais. Antigo sistema bancário. A maioria está ciente de que este planeta foi criado de forma insustentável durante séculos, tanto em termos de abuso de recursos naturais, quanto pelo uso de mecanismos econômicos por meio do sistema bancário central Fiat estabelecido.
mas nenhum país, nem mesmo os Estados Unidos, pode continuar imprimindo dinheiro sem ter ativos tangíveis que garantam a dívida. No entanto, é exatamente isso que o sistema bancário central tem feito. Com efeito, eles tentariam privatizar a riqueza mundial, controlando e restringindo a oferta de moeda mundial, incluindo títulos, instrumentos bancários, ações, moedas digitais e papel moeda. Essa estrutura de controle monetário global privado foi apresentada ao mundo durante a conferência em Bretton Woods, New Hampshire, em junho de 1944. Nessa conferência, a Organização do Atlântico Norte apresentou uma estratégia monetária e militar global acordada por 44 nações aliadas ao acordo. Os aliados que venceram a guerra declararam que os Estados Unidos da América foram os libertadores do mundo e, portanto, deveriam ser também o futuro aplicador militar do mundo e o principal protagonista do poder econômico. Tudo isso em compensação por ter vencido a guerra pela humanidade. Portanto, os Estados Unidos receberam o direito de imprimir a moeda de reserva global de fato e a chamam de dólar dos Estados Unidos, de modo que todas as outras moedas do mundo seriam mantidas ao par para determinar seu próprio valor internacional. O todo-poderoso dólar espalhou-se rapidamente conforme alegava de fato a moeda de reserva global, substituindo a libra esterlina britânica, e de repente os Estados Unidos foram autorizados a imprimir tantos dólares quanto considerassem necessários sem supervisão internacional, exceto aqueles que as mesmas famílias que o possuíam, o sistema bancário central. Conscientemente, o Congresso dos Estados Unidos votou secretamente para permitir que um novo banco privado, chamado Federal Reserve, imprima o dinheiro físico do país emergente para o Tesouro dos Estados Unidos. Esse ato de traição foi chamado de Federal Reserve Act de 1913 e apenas o Federal Reserve teria permissão para ter plena autoridade monetária global sobre o resto do mundo. Essa mentalidade financiou diretamente toda a dívida monetária global existente. No entanto, em Bretton Woods de 1944, a Organização do Atlântico Norte e a Aliança e os Estados Unidos precisavam de uma garantia para subir, para lançar seu plano de dominação mundial. Então eles perguntaram à família real dos chineses que aceitaram, com o espírito de uma visão melhor de sociedade, de reconstrução na era do Novo Mundo. Essa família também financiou a Guerra da América contra o Império Britânico no final da década de 1770, e porque até hoje os americanos ainda disparam fogos de artifício chineses em homenagem a seus presentes todo 4 de julho. Assim, os determinados dragões vermelhos concordaram em emprestar seu ouro aos banqueiros centrais por um período máximo de 50 anos, terminando em 1996, mais uma transição ou período de carência de 5 anos, fazendo com que a data do retorno, 11 de setembro, da parede do fundo seja 2001, quando as torres gêmeas do World Trade Center a atacaram. E com este ato, o sistema bancário global nasceu, permitindo que todas as nações soberanas respeitáveis emprestassem capital para redesenvolvimento. Para compreender completamente a quantidade de ouro emprestada ao mundo, livre por 26 facções diferentes, primeiro deve-se entender que esse ouro foi extraído do Sudeste Asiático e está depositado em uma tela preta fora da contabilidade por um valor incomensurável. São contas colaterais globais. Os banqueiros não podem acessar nenhum desses fundos sem a permissão dos supervisores da conta de garantia global. Essas 26 diferentes famílias acumulam e mantêm seus ativos com um compromisso. Portanto, os bancos centrais começaram a explorar ativos de ouro em cofre já em 1946 e começaram a reconstruir sociedades em todo o mundo. Essa foi a idade do ouro para a América no final dos anos 40 até meados dos anos 60. O crescimento e a possibilidade pareciam intermináveis nos Estados Unidos.
Mas, infelizmente, o poder final sempre corrompe o final das contas. Os banqueiros centrais decidiram ficar com ouro para si e começaram a planejar uma estratégia para atingir este fim maligno. Então fabricaram algumas guerras na Coreia, Vietnã, Irã, Israel, Palestina, Líbano, Bósnia, Kuwait, Iraque. Então veio 11 de setembro, liderando a humanidade em seu atual caminho militar financeiro para o Afeganistão, Iraque novamente, Egito, Síria, Israel, Palestina e novamente Líbia e finalmente Ucrânia. Todas essas guerras responderam diretamente ao retorno dos ativos colaterais para o sistema dos bancos centrais, que estava rapidamente inadimplente. Essa discrepância se tornou um ponto crítico e os dragões vermelhos exigiram o pagamento das dívidas derivadas do Lehman Brothers em 2007 e insistiram que seus juros em ouro deveriam ser pagos de volta. Novo sistema bancário, Brexit e Alliance. Agora, eles reivindicam a propriedade do Federal Reserve Bank e todos os seus ativos. Por meio de violações de tratados soberanos, nosso outrora forte dólar dos Estados Unidos está perdendo toda a sua credibilidade e valor em todo o mundo. Como resultado, os dragões vermelhos substituíram o dólar por uma nova moeda digital global chamada Nota de Reserva do Tesouro e fez o backup com ouro, em essência, estabilizar a economia dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que substitui a antiga moeda de reserva global por uma cesta de novas moedas de reserva global, liderada pelos chineses renminbi e yuan, respectivamente. Todos os países soberanos menores, antes completamente dependentes do todo-poderoso Estados Unidos e do Federal Reserve para determinar o valor monetário de seu próprio país, foram libertados da escravidão econômica e autorizados a reavaliar suas moedas em relação ao padrão ouro. Há países há muito sancionados pela Guerra do Vietnã, Indonésia, Iraque e Zimbábue estão recebendo uma nova vida econômica à medida de que os líderes do antigo sistema bancário dão lugar a uma liderança nova e mais moral. Embora apenas para substituir o banco não seja o suficiente, os maus hábitos têm que morrer. Assim, junto com uma nova moeda de ouro, deve vir também uma nova liderança política, endossada pela Aliança BRICS, que foi formada após a quebra do mercado de 2007, justamente para este fim. Bom, irmãos, a título de conhecimento também, sobre esse processo, eu acredito que faz parte do nosso futuro. Por hora, esse contexto aqui termina. Muito obrigado a quem assistiu. Sejam sempre muito bem-vindos, meu irmão e minha irmã. Qualquer dúvida e questionamento, possam aí, eu vou estar avaliando, vendo aí para a gente conversar sobre isso também num outro conteúdo. Fiquem com Deus e continuem tendo todos um ótimo dia. Um beijão do seu amigo aqui. Tchau, tchau, gente.